Olá, tudo bem? Como se portar diante de Deus? Você sabe como fazer isso? Então, nesse mais um momento bíblico, você irá aprender temor e tremor ao Senhor. Esse é o tema do momento bíblico de hoje. Rapidamente, vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Salmos, na palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Qual é o significado destas duas palavras? É o que nós vamos aqui dizer para que você possa ter um entendimento melhor quando você tiver que se portar diante de Deus. Primeiramente, a palavra temor. Temor tem um significado que é respeito. Imagine você quando você entra em um fórum de justiça e você se ver de frente a um juiz de direito, com toda aquela autoridade que ele exala. Como que você se comporta diante dele? Você se comporta respeitadamente perante a ele, não é verdade? Quando você está diante de uma pessoa séria, de poucas palavras, você não tem tanta intimidade, você então se porta respeitosamente diante daquela pessoa que você não conhece, que você não tem uma intimidade. Então, quando você tem estas situações e o seu modo de se comportar perante elas, é justamente o seu respeito que você mostra diante destas pessoas, pelo fato delas terem esse ar de autoridade. Isso você está fazendo, você tem um temor diante a elas. Não um temor de medo, mas um temor de respeito, pelo fato de você se comportar diante delas. E a palavra tremor, imagine você morando numa casa, numa comunidade, numa favela, e de repente a casa toda treme. Você sente a tua casa toda tremer, o seu chão tremer, e de repente você fica com aquele medo, com aquele pavor, e você sai direto, rápido da casa, porque naquele momento está havendo um soterramento de terra. Você já deve ter visto ou ouvido aquelas notícias de barracos de favela que desmoronam um soterramento, né? São engolidos pela terra, ou então num terremoto mesmo, quando a casa desaba e vem tudo abaixo. E naquele momento de perigo extremo, você, num piscar de olho, consegue sair do perigo. Quando você vê todo aquele acontecimento e ter conseguido sair daquele acontecimento com vida, a sua mão, o seu corpo fica todo tremendo, né, diante daquele acontecimento que você conseguiu sair e podendo ter risco de vida ali. Então ali você teve um tremor. Esse tremor aí sim tem um significado amplo da palavra, que está relacionado com o medo. Então estes dois modos de você se portar é o que significa justamente a condição que você fica diante do Senhor. O temor, que significa respeito perante ao poderio, a autoridade que ele tem, e o tremor diante dele perante o que o Senhor pode fazer, não é verdade? Então este é o significado que você deve se portar diante de Deus e que você deve ter este conhecimento gravado na sua mente: temor e tremor diante do Senhor, para que toda vez quando você se portar diante dele, a sua mente possa se lembrar do significado destas duas palavras, para que você possa realmente se portar com toda aquela reverência diante do nosso Deus Altíssimo. Então vai aí mais uma reflexão para o teu conhecimento na palavra de Deus, e que você deve ter um amplo entendimento para quando você se portar diante de Deus, para requerer ou para solicitar
a sua bênção ou a sua proteção, ou para poder ter um alívio de algum escape de alguma coisa que você esteja sofrendo. Amém? Então, lembre-se sempre das palavras de sabedoria que vêm lá do alto, provindas do nosso Mestre Jesus Cristo. Eu fico mais uma vez por aqui, neste momento bíblico, trazendo sempre uma reflexão da Palavra de Deus para o seu entendimento diário de como se portar diante de Deus e ter o benefício da sua resposta quando você se portar diante dele. Amém? Fique com Deus. Adonai Shalom. Eu fico por aqui e até o próximo momento bíblico. Que a paz do Senhor reine rica e abundantemente na tua vida. Até lá, pessoal.